O tema da nossa coluna de Van CBN de hoje, com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde Paulo César Porto Martins, tem a ver com esse assunto. Como conversar com as crianças em casa sobre o medo da violência nas escolas e sobre as fake news acerca do tema que estão circulando e muitas vezes chegam na rede social do seu filho. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Tema extremamente importante e complexo, né? Acabamos de escutar aqui na CBN, né, o Luciano compartilhando as instruções, as orientações do sindicato, né, e extremamente importantes e pertinentes. A gente vai nessa linha, sabe, Luciano? Acho que antes de nós, eu também sou pai, também estou com meus filhos no colégio, antes de nós conversarmos com as crianças, é importante nós nos prepararmos, né? A gente vai falar com a criança, o pai, o adulto, né? E aquele que também é professor, assim como eu, quando a gente for conversar com os jovens, nós temos que transmitir segurança, porque eles já estão numa situação de medo, uma situação ali mais vulnerável. Então é importante nós filtrarmos as informações, nos prepararmos para conversar com as crianças. E a primeira coisa, Lúcia, que eu acho que nós podemos perguntar para os nossos filhos é: o que eles já escutaram? O que eles já, né, receberam de informação? E depois perguntar assim: puxa, como que você recebeu essa informação? Quem está compartilhando essa informação com eles? Para nós entendermos. E aí, depois de entender aquilo que eles já sabem, uma pergunta interessante é: como que essa criança, esse jovem está se sentindo? E aí, Lúcia, uma postura muito importante dos pais é o acolhimento. Tem criança que pode chorar, tem criança que pode estar extremamente assustada. Você tem que acolher. Você não deve minimizar o sofrimento. Olha que interessante, você não minimize o sofrimento, aquele medo. Pode ter crianças que já estão numa situação de pânico. O que nós temos que minimizar é o fato. Olha que interessante. Você não deve valorizar o fato, porque quando eu valorizar o fato, eu vou gerar mais sofrimento para aquela criança. E qual que é o objetivo? Reduzir o sofrimento. Então, explica para a criança, né? Antes, né? Lembra aquela etapa de preparação? O pai deve se preparar. Puxa, o que a escola está fazendo? Quais são as informações reais? Qual que é o real risco? Né? Porque graças a Deus, o risco ele ainda é baixo. Essas notícias, essa enxurrada que nos bombardeia, principalmente nas redes sociais, faz com que passe uma sensação que é algo extremamente comum. Mas não. Acidentes, né, ou fatalidades ou ataques em escola ainda é algo extremamente raro. Se nós pensarmos a quantidade de escolas, de estudantes que vão para o colégio e a quantidade que realmente sofreu um acidente nos últimos anos, ou até mesmo neste ano, são extremamente baixas. Então a probabilidade é muito baixa. Lógico que nós nos assustamos, mas nós também temos que nos apegar aos fatos. Eu também, como pai, eu devo procurar a escola. A maioria das escolas já estão compartilhando o que estão fazendo, né? Os municípios, as cidades estão compartilhando, e eu, munido dessas informações, eu vou conversar com a criança. Então, primeiro, eu pergunto o que ela sabe, como que ela chegaram aquelas informações, eu vou acolher, vou perguntar como que ela se sente, eu acolho aquele sentimento, e aí eu vou desmistificando algumas coisas. Puxa, eu, como seu pai, sua mãe, ou o responsável pela criança, estamos vigilantes, estamos cuidando de você, já conversei com a escola. Ou seja, você traz informações puxando para um lado mais racional para reduzir aquele sofrimento que está do lado mais emocional. Claro, isso depende muito da faixa etária da criança, mas é importante essa dica do doutor Paulo César, não minimizar o medo, a aflição, né, da criança, porque ela está com medo e você precisa trabalhar para diminuir essa tensão, né, deixar a criança segura. Exatamente. E esse é o objetivo, né? Conversar sempre é fundamental. Você falou algo que é chave, né? Não existe uma regra para todas as crianças. Sim. E também não existe uma regra rígida para a faixa etária. Você tem que entender, se você tem um filho muito pequeno, às vezes ele ainda nem sabe, não chegou até ele, então será que vale a pena eu compartilhar? Exato. Eu acho que vale muito mais a pena nós, pais e crianças pequenas, nos prepararmos. O que a escola está fazendo? Né? O que eu posso fazer para manter o meu filho seguro? Isso não só no ambiente escolar. Eu acho que a questão à tona nos provoca a cuidarmos mais ou termos um olhar atento ao ambiente escolar. Mas aquela criança pequena, talvez ela não entenda, talvez querer compartilhar não seja interessante. Por isso que eu falei, pergunte para a criança o que ela já escutou. Às vezes uma criança pequena ela já pode ter escutado alguma coisa, é importante primeiro acolher e trabalhar. Se a gente for para um outro oposto, não da criança
bem pequena, vamos pegar os adolescentes. Os adolescentes eu tenho acompanhado que ter um outro comportamento, Lúcia. Tem sim aquele adolescente que está com medo, que está com pânico, que se assusta, mas aí os adolescentes nós temos que cuidar também o que ele está compartilhando. Né? Nós temos adolescentes que às vezes de maneira não intencional acaba propagando esse medo, essa rede de pânico, o que é extremamente perigoso. E temos também alguns adolescentes que entram numa zombaria, entram numa tiração de sarro, cometem ali um bullying, principalmente com quem tem medo. Ou começam a querer fazer aquele bullying com crianças mais novas, compartilhando. E às vezes até mesmo tem os adolescentes mais, digamos assim, brincalhões que criam fake news. Criam fake news. Fazendo brincadeiras de muito mau gosto e essa brincadeira de mau gosto pode ser compartilhada e aí vira uma fake news. Exatamente. O adolescente muitas vezes ele vai querer ali chamar atenção e acaba, né, utilizando as redes sociais ou mesmo contando, exagerando fatos no seu ambiente escolar. Então é extremamente importante os pais se atentarem. O que a minha criança, o que o meu jovem, o que o meu adolescente está acessando no celular. E de novo, faz aquela conversa, olha, quero saber o que você, o que chegou até você, o que você está sentindo, vamos ver o que está passando nas redes sociais, vamos ver junto o que está sendo compartilhado. Traz a criança, traz o adolescente para junto de você, compartilha essa responsabilidade, explica, olha, é uma situação importante, tem pessoas que realmente estão sofrendo, né? Como eu falei, quando a gente fala de adolescente, tem que ter aquele olhar tanto daquele que está sofrendo, como aquele que às vezes entra numa onda achando que tudo é uma brincadeira. E aí tem um outro olhar, Lúcia, que também é preocupante. Nós temos uma porcentagem de pessoas que têm, vamos chamar assim, de sofrimentos ou situações mentais delicadas, como por exemplo psicopatia, que tem uma porcentagem ali de 1 a 5%, alguns especialistas dizem. E muitas vezes, quando você começa uma rede de divulgação, você gera esse pânico, muitas vezes quem gera esse pânico não vai cometer um ato. Muitas vezes ele entra nessa onda e acaba disseminando, às vezes porque acha que dessa forma está alertando, ou realmente porque quer, que nem dizem, né? Eu escutei um adolescente falando, quero ver o circo pegar fogo. E ali você pode ter alguém que aproveita essa situação de caos, que não compartilhou nada e vai lá e faz. Porque as pessoas, quando cometem um ato desse, somente o psicopata, ele gosta de reconhecimento. Então, quando vamos pensar nós adultos, tem adultos que eu converso e falo, puxa, você está compartilhando esse tipo de informação, isso não é interessante. E eu escutei de algumas pessoas assim, não, Paulo, mas eu tenho que compartilhar para alertar. Eu acho que nós temos que ter um cuidado. Então faça um alerta, olha, pais, converse com o seu filho, veja o que a sua escola está fazendo. E não numa situação de pânico, por exemplo, eu estou com medo, meu filho não vai mais para a escola, isso está acontecendo. Quer dizer, você vai gerar mais pânico, e esse pânico, além de gerar o sofrimento para o outro, pode se instigar aquele que está quietinho. Sim. Você pode ver ali, por exemplo, um psicopata como se fosse uma célula adormecida. Então ele sente, puxa, esse momento de caos é o que eu estava esperando. Então não vamos alimentar esse sistema. Vamos cortar, vamos montar uma corrente do bem. Você sabe alguém que está com medo, manda uma mensagem, puxa, quer uma ajuda para conversar? Né? Fazer rodas de conversa é extremamente importante. Né? De novo, os pais têm que se preparar. Muitas pessoas falam assim, puxa, como falar com o filho? Primeira coisa, que é o que eu comecei falando aqui, se prepare, vá atrás de informações fidedignas, fontes confiáveis, evite compartilhar. Estamos todos muito fragilizados. Né? Infelizmente é recorrente um uso abusivo de redes sociais pelos jovens. Então é sim um momento dos pais se aproximarem dos filhos, se aproximarem das escolas, discutirem esses temas. A escola ela tem que ser, de certa forma, reconstruída com aquela imagem de um ambiente seguro, um ambiente de educação, que esse é o papel. E esses ataques eles ferem essa emoção vinculada ao ambiente escolar. Então nós não podemos aceitar e deixar que a escola se torne um lugar de medo. Precisamos sim nos alertar, conversar, verificar o que está sendo feito a nível federal, estadual, municipal, cobrar da escola medidas de proteção, mas principalmente esse acolher a parte emocional. 9h55, está dado o recado para você, pai e mãe, assim como eu, ficou com dúvida, com receio com relação a esse assunto, principalmente
como lidar com os filhos, né? Como tratar desse assunto com os filhos. 9h56, daqui a pouquinho, a coluna Divã CBN de hoje estará lá no nosso portal, para você que perdeu, para você que pegou no finalzinho, pela metade, para poder acompanhar na íntegra, cbncuritiba.com.br.